Bom dia a todos, bem-vindos, muito obrigada por estarem participando aqui. A ideia hoje é a gente passar um pouco por essas decisões que têm saído do STF, né? Que o STF tem proferido sobre pejotização. Meu nome é Daniela, eu sou sócia aqui da área trabalhista. Vou deixar que a Bruna e a Andresa aqui também se apresentem. A ideia é a gente passar olhando pelos aspectos aqui que eventualmente possam ser atingidos em razão, né, em decorrência dessas decisões que vêm sendo proferidas. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Muito obrigada pela presença. Eu sou a Andresa, sou sócia da área tributária e vai ser um prazer conversar com vocês sobre esse tema hoje. Bom dia a todos, eu sou a Bruna, sou aqui sócia de societário de companhias abertas. Muito bom estar com todos vocês aqui, obrigada pela presença. Isso. Daí a gente vai projetar aqui uma apresentaçãozinha, mas só como um norte, a ideia é realmente a gente fazer um bate-papo, né? Então a gente vai passar aqui pelos principais pontos, pelas principais, na verdade, decisões que têm norteado aí esse posicionamento do STF. Eu sei que gera muita pergunta e dúvida, a gente sabe aqui, né, recebe perguntas sempre, agora pode, liberou, né, liberou geral, pode contratar PJ, como sempre, nada é preto no branco, nada é assim. Então a gente vai passar aqui pelos pontos e pelas discussões, enfim, pelas polêmicas. Fiquem à vontade para submeter perguntas, tá? A ideia é a gente ir respondendo as perguntas de vocês, ou se no final, né, enfim, se quiserem deixar para o final também para fazer as perguntas, mas fiquem à vontade. A ideia é realmente uma troca, tá? Dre, vamos passar. Começar falando pelos principais precedentes, né? Então, assim, e olhando, obviamente, porque os principais precedentes vêm da Justiça do Trabalho, né? Então, eles rediscutem caracterização de relação empregatícia proveniente da Justiça do Trabalho, né? A gente tem algumas várias reclamações constitucionais que questionam aí, né, as decisões da Justiça do Trabalho. E aí aqui eu coloquei no cantinho só a fins de esclarecimento, né? O que é uma reclamação constitucional? A reclamação constitucional, ela visa a garantia da autoridade de uma decisão proferida pela Suprema Corte, né, pelo STF. Então, o STF já adotou um posicionamento com o objetivo de criar um pouco mais de segurança jurídica. Então, se o STF chegou lá na instância máxima, né, ele já criou um certo precedente, e aí um posicionamento. Então, a reclamação constitucional é, olha, a justiça, seja do trabalho, ou enfim, mas no caso, a Justiça do Trabalho está julgando, né, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, tem julgado de forma diversa do posicionamento consolidado do STF, e então vem a reclamação constitucional como meio aí de garantir, né, essa segurança jurídica nas decisões, nas avaliações que já foram feitas pela Corte. E um ponto que aí vou explorar mais para frente, que é o âmbito da Justiça do Trabalho. E eu acho que antes de entrar aqui na discussão, né, eu acho que é válido fazer essa ressalva que, embora o STF tenha esse posicionamento, tenha essas decisões, essas diversas decisões que vêm cancelando, né, cassando aí as decisões da Justiça do Trabalho, que reconhecem a relação de emprego entre um PJ e uma empresa, né? Então, entre o PJ, que a gente chama, entre esse prestador de serviço que constitui a sua própria empresa, para daí prestar o serviço, a Justiça do Trabalho continua tendo esse mesmo posicionamento. Tá? Então, a análise, e aí vem um outro ponto importante, a análise fática, probatória, da relação de emprego, ela ocorre toda no âmbito da Justiça do Trabalho. Então, de qualquer forma, continua sendo muito relevante a avaliação dos fatos. O que acontece na prática, como se dá a relação de trabalho na prática, para daí eventualmente você ter substância para levar, vamos supor que tem uma decisão ali, né, discutindo essa relação, para você poder levar isso para o STF. O que a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, eles continuam aplicando a regra do artigo 2º e do artigo 3º da CLT,
com relação aos conceitos de empregador e empregado e o que seria, né, o risco do negócio, a subordinação, a pessoalidade, onerosidade, habitualidade, enfim, tudo isso continua sendo um aspecto extremamente relevante para a caracterização da relação empregatícia. Tá bom, mas então o que o STF está fazendo, né? Da onde vêm essas decisões do STF? Vem muito do tema 725, que tem repercussão geral, que fala de terceirização, e do ADPF 324, que são essas duas primeiras aí do slide, que fala sobre terceirização de atividade fim. A gente vai explorar um pouquinho, eu coloquei 6 decisões aí de forma exemplificativa, são algumas das principais e que a gente ouviu mais polêmica aí na mídia, mas tem diversas, tá? Eu peguei aqui as principais, o tema e a ADPF 324, o tema 725 e a ADPF 324 são os que normalmente, né, são pautados e aí têm servido de base principal, mas lógico que quanto mais decisões são proferidas, maior a base aí de jurisprudência em relação ao tema. O tema 725, a ADPF e a ADC 48, eles falam muito mais em relação à terceirização do que à pejotização em si. Então, isso é muito importante, por quê? Porque é diferente, né? Não necessariamente a pejotização é a mesma coisa que uma terceirização. Não deixa de ser uma espécie de terceirização, mas não é exatamente a discussão específica desses processos, dessas análises. Quando a gente fala de terceirização de atividade fim, esses julgados, eles estavam levando em consideração a possibilidade, e todo mundo deve lembrar, que até antes da reforma trabalhista, tinha uma discussão muito grande da possibilidade de você terceirizar a atividade fim. Tinha uma súmula do TST que falava que não era possível você terceirizar, não era permitido você terceirizar a atividade fim, somente a atividade meio, e aí caracterizava-se a relação de emprego pelo simples fato de ser uma atividade de fim. Então, se eu tenho uma atividade principal, eu terceirizava essa atividade principal, e isso por si só caracterizava a relação empregatícia. O tema 725 ADPF, eles analisam esse mérito, de um modo geral. Então, isso é um ponto que a gente precisa levar em consideração, que há uma certa distorção na aplicação dessa decisão. Ela é inválida? Não, mas ela tem aí uma certa distorção, o que muitas vezes pode induzir a erro. A gente vai mais para frente olhar um pouco mais em detalhe isso. Um ponto importante que a gente precisa levar em consideração é a Justiça do Trabalho e o STF, ou seja, os magistrados, os ministros, os desembargadores da Justiça do Trabalho, eles estão num embate grande. O próprio Ministério do Trabalho e Emprego já teve declarações ali de representantes do órgão que caracterizaram ali essa distorção e reforçaram. Então, existe, e aí aqui aquela que a gente chama das brigas de bastidores, tem tido uma briga de bastidor ali entre STF e TST, e, enfim, não só TST, toda a Justiça do Trabalho, com relação a esses posicionamentos, né? Com relação a essas decisões que vêm sendo caçadas com relação à caracterização da relação de emprego. Então, um ponto importante aí também para a gente pensar que tem um embate também, vamos chamar político ali, entre os dois, né? O STF e a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho alega que algumas dessas decisões, né? Alguns representantes aí da Justiça do Trabalho já declararam que algumas dessas decisões têm sido não tão técnicas como deveriam. Então, é discutível, a gente tem base aí para discussão, e não deixa de ter uma certa razão nesse ponto. Por quê? Porque quando você avalia uma pejotização baseada na possibilidade de terceirizar a atividade fim, não necessariamente uma coisa justifica a outra, né? Há outros aspectos que precisam ser avaliados para poder decidir se existe ou não a relação de emprego. Mas, dito isso, vamos passar para a análise. Acho que Dres pode pontuar aí o próximo slide. Tema 725. Aí aqui eu transcrevi, porque eu acho que é importante para a gente poder ter em mente exatamente o texto, né? Então, como eu mencionei, ó, o tema 725 e a DPF 324, eles falam que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas. Perfeito. Quando a gente fala do tema 725, ele talvez até dê mais margem para a gente como é que chama? Em permitir aí a terceirização de atividade fim. Por quê? Porque ele fala que qualquer forma de divisão de trabalho entre duas pessoas jurídicas distintas, ela é lícita. Ou seja, eu, uma empresa
vamos supor, dando um exemplo, uma multinacional com 10 mil empregados, resolvo contratar um PJ, uma pessoa jurídica. Então, é lícita a formação dessa relação. Mas quando você olha para a discussão, né, quando você olha para o processo em si, a discussão era muito mais se eu poderia terceirizar ou não, porque você olha para o resto do tema e ele fala, independentemente do objeto social. Ou seja, posso terceirizar qualquer atividade, não só aquela que seria atividade meio, que era o conceito antigo que existia e que prevalecia na Justiça do Trabalho até então. A DPF 324 vai na mesma linha. É lista a terceirização de toda e qualquer atividade meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. Ó, veja que ele fala o empregado da contratada. Então, aqui ela é bem específica na parte de terceirização e não pejotização. Por quê? Porque o PJ, ele não tem empregado, é a própria pessoa, né, aquela empresa unipessoal. A própria pessoa que constitui uma empresa, geralmente unipessoal, constitui uma empresa e presta serviço, né? E ainda complementa, na terceirização, compete ao contratante verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada e responder subsidiariamente pelo cumprimento das normas trabalhistas e obrigações previdenciárias. Então, fica claro aqui também, mais uma vez, que a DPF ela não está se dirigindo especificamente à pejotização, ela trata da terceirização como um todo. Mas, junto com o tema 725, ela tem servido de base para o STF para julgar essas ações relativas à contratação de PJs, no sentido do PJ, aquele unipessoal, né, que é o próprio profissional que constitui a empresa para prestação de serviço. Aqui eu vou citar mais uma, né, que é a ADC 66, que a ADC 66, ela fala sobre prestação de serviços intelectuais para pessoas jurídicas. A Andresa vai depois passar um pouco mais sobre esses conceitos, que também foram considerados ali para fins fiscais. Mas o que a gente precisa extrair daqui, e aqui sim a gente entra um pouco mais na questão da pejotização, que é a compatibilidade constitucional, ou seja, muito quando se fala de contratação de PJ, alega-se que está violando o artigo 7º da Constituição Federal, que trata do direito do trabalhador, e aqui fala da compatibilidade constitucional, ou seja, você contratar um prestador de serviço, né, uma pessoa jurídica, prestadora de serviço, isso não invalida e não presume que qualquer pessoa que vá prestar serviço precisa necessariamente ser um empregado, né, nos termos, contratado nos termos da CLT. Ele também ressalta a livre iniciativa e a valorização do trabalho e a liberdade econômica de organização empresarial, ou seja, tanto a empresa contratante quanto a empresa prestadora de serviço, por mais que ela seja uma empresa de uma pessoa só, isso é válido porque as partes têm liberdade econômica para isso, né? Então, você tem essa validade para seguir nessa contratação. André, acho que pode passar, e aí depois eu vou fazer um resumo de todos os principais aspectos. Outra decisão que muitas vezes é citada é a ADC 48, que também volta lá na terceirização, porque ela fala do transporte rodoviário, né? Terceirização de transporte rodoviário, declarando constitucional a Lei 11.442, que fala lá do transportador autônomo. Então, aqui, mais uma vez, mas aí, gente, vem um ponto que é importante. O fato de uma lei, por exemplo, nesse caso, para transportador autônomo, ser declarada constitucional, não significa que, então, não existe risco nenhum de contratação de um transportador autônomo como um PJ, que ele vai lá e constitui. Claro que a gente tem uma base legal que dá suporte para isso, para esse tipo de contratação. Mas a avaliação, como eu mencionei lá no começo, da situação fática, ela é importante, por quê? Porque ela acontece na Justiça do Trabalho. Então, se um transportador autônomo, nesse exemplo, mas ou qualquer outro PJ que presta serviços, entrar com uma ação trabalhista, pedindo reconhecimento de vínculo, a avaliação, a análise da situação fática, ela vai ficar na Justiça do Trabalho. E aí a discussão no STF, a depender, e principalmente se ficar caracterizada a existência de fraude, ela pode ser mantida. Como é no caso da 61438, da reclamação 61438, que é a sexta aqui no slide, que ela fala, que e aqui é o ministro Fachin, aqui vou abrir um parênteses, há uma tendência do ministro Fachin e do ministro Flávio Dino, deles serem mais voltados ali para a manutenção das decisões da Justiça do Trabalho. Tá? Então, isso é só um aspecto que a gente tem visto como tendência, não que seja uma regra, mas uma tendência deles terem esse posicionamento, que diverge do resto da maioria dos outros ministros.
Mas, nesse caso específico, o ministro Fachin, ele entendeu que não existe uma estrita aderência do processo, né, da reclamação em relação às teses que foram fixadas pelo STF e que exigiria uma reanálise do conjunto fático probatório e, portanto, inviável. E aí foi negado. Então, a decisão da Justiça do Trabalho foi mantida. E a última que eu vou mencionar aqui, que é uma que saiu em tudo quanto é jornal, todo mundo ligava aqui para conversar e pedir informação, que é com relação a um diretor financeiro, né? Um diretor estatutário que foi caracterizado, contratado como PJ, reclamação 65868, ele foi contratado como PJ e foi caracterizado que poderia ter sido contratado como PJ. Ele estava alegando a relação de emprego, e aí o STF entendeu que não, que é válido, considerando alguns aspectos que eu já vou passar por eles, e que, portanto, essa contratação ela pode existir. Com relação ao diretor estatutário, do ponto de vista trabalhista, eu vou fazer um parênteses. Quando a gente fala de diretor estatutário, ele já não tem relação de emprego, a não ser que a empresa decida aplicar de forma cumulativa o contrato de trabalho, né? Então, contratá-lo também como empregado de forma cumulativa com a nomeação dele como diretor estatutário. Qual é um ponto importante? O diretor estatutário, ele tem autonomia, ele tem poder de representação da empresa, portanto, ele não tem a subordinação. O fato dele ter que responder a regras do contrato social, do estatuto social, as regras do conselho de administração, isso não caracteriza por si só a relação de emprego. Isso não caracteriza a existência de subordinação. Então, é um ponto importante para a gente ter em mente que não necessariamente por ser um diretor estatutário, que é contratado como PJ, não significa que isso por si só vai, do ponto de vista fático, caracterizar a relação de emprego, olhando ali para o conceito de empregado, tá? Então, quando a gente olha para o conceito da CLT de empregado, o diretor estatutário que atua como tal na prática, ele não vai ter uma relação de emprego. E é isso, de fato, do ponto de vista estritamente trabalhista, a gente tem argumentos mais fortes para falar, não, ele não era empregado, ele era diretor estatutário, ele tinha autonomia, ele tinha poder de decisão, ele representava e atuava como se empregador fosse. Portanto, não tem a relação de emprego, e aí não se aplicaria aí a CLT. O que não significa que não possa ter outras implicações, como, por exemplo, fiscais ou, eventualmente, societárias, responsabilidade, enfim. Então, isso é um ponto importante. Quando, Dre, se quiser mudar, quando a gente pensa aqui nos principais aspectos, né, do ponto de vista trabalhista, que foram considerados e que vêm sendo considerados pelo STF para tornar válido e entender que, de fato, pode-se contratar um PJ, o que eu gostaria de ressaltar? O principal deles, né, dentre os principais, a proteção constitucional de trabalho não impõe relação empregatícia. Então, não é porque a Constituição prevê e traz lá um artigo falando sobre a proteção do trabalho, isso não significa que qualquer forma de trabalho tem que estar submetida à CLT, né? Isso é fato. Tanto que, por exemplo, se um diretor estatal quiser discutir apenas um aspecto da sua remuneração e não o tipo de vínculo, a natureza do vínculo com a empresa, a competência não é da Justiça do Trabalho, isso já tem, né, bastante decisão pacificada, não seria da Justiça do Trabalho, seria da Justiça Comum. Então, se for uma discussão, por exemplo, apenas de um incentivo de longo prazo, que ele quer discutir e não caracterizar a relação de emprego, essa discussão tem que ser levada para a Justiça Comum e não para a Justiça do Trabalho. Ausência de condição de vulnerabilidade. O que isso significa? É que boa parte dessas decisões, elas levaram em consideração a característica de hipersuficiente, não necessariamente ao pé da letra, como é o artigo 444 da CLT, que ele traz, né, o que seria o empregado ou a pessoa hipersuficiente. É aquele que tem formação superior e remuneração igual ou maior a 2 vezes o teto da Previdência Social. Hoje, R$ 15.500, arredonda para cima, R$ 16.000. Então, quem ganha mais de R$ 16.000 e tem formação superior, seria enquadrado como um hipersuficiente. O que significa? O que esse artigo significa? O artigo ele fala de empregado hipersuficiente, tá? É um artigo da CLT, ele está tratando de empregado. E, portanto, o empregado teria maior flexibilidade para negociar aspectos do seu contrato de trabalho
que prevaleceriam em relação a outros aspectos listados lá no 611-A da CLT, que é aquele que veio com a reforma, tanto esse artigo do hipersuficiente quanto esse 611-A da CLT, eles vieram com a reforma trabalhista. O que ele trouxe? Ele trouxe a flexibilização da relação de trabalho e a prevalência do negociado sobre o legislado. Então, para o hipersuficiente, de acordo com esse artigo, eu tenho maior flexibilidade para negociar aspectos do meu contrato de trabalho, desde que eu não viole a Constituição Federal. Quando eu falo de um empregado hipersuficiente, eu estou falando que ele é empregado hipersuficiente. Então, ele tem lá os seus direitos trabalhistas constitucionais garantidos, como fundo de garantia, 13º, enfim. Ele tem esses aspectos garantidos. Mas alguns outros aspectos, ele pode negociar diretamente com a empresa e o contrato prevaleceria sobre a legislação ou até mesmo sobre a convenção coletiva de trabalho. O que tem se considerado é que quando o STF ele leva em consideração que a ausência de vulnerabilidade ela é essencial para que você possa definir e contratar um PJ, para que a pessoa possa decidir que ela não quer ser empregada e ela quer ser um prestador de serviço, pessoa jurídica. Então, essa característica do hipersuficiente é usada como parâmetro, né? Ela pode ser usada como parâmetro. Então, não quer dizer que o artigo 444 da CLT, né, o parágrafo único da CLT, não quer dizer que ele permita a contratação de PJ, não é para quem tem essa característica de hipersuficiente, não é isso que o artigo fala. Ele traz aspectos da hipersuficiência. E esses aspectos são levados em consideração para demonstrar que existe uma ausência de vulnerabilidade, né? Uma capacidade de tomar decisões e flexibilizar ali e decidir qual vai ser o tipo de contratação. Nesse sentido, vem a livre iniciativa, a liberdade econômica na definição da organização empresarial. Tanto eu, contratante, tanto a empresa contratante, ela tem liberdade econômica de definir como ela vai contratar os seus prestadores de serviço, os seus trabalhadores, como o trabalhador, que não seria considerado ali um vulnerável, um hipossuficiente, ele também tem liberdade de decidir como que ele vai fazer essa prestação de serviço, né? Então, entra também aí esse aspecto nessas decisões do STF. E, acumulando os dois, a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa. Então, por que isso é importante? Porque se você pegar empregados que recebem um salário mínimo, ou até mais, né, 5 mil reais, e prestam serviço e são todos contratados como PJs, você pode começar a ter algum tipo de discussão com relação ao valor do trabalho e o quanto que ele, de fato, tem esse poder de negociar e o quanto que ele não seria caracterizado como um vulnerável. Então, é a combinação dos dois aspectos. Como eu mencionei, Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e MTE seguem com o mesmo posicionamento, seguem fiscalizando, autuando, propondo TAC, movendo ação civil pública. Então, isso continua e eles continuam nesse embate, continuam fazendo uma análise da situação fática, da existência de subordinação, de pessoalidade, da onerosidade, do risco, da função do risco do negócio, porque esse é um ponto importante. Quando a gente fala do PJ, ele, como prestador de serviço, ele precisa assumir o risco do seu negócio, ou seja, ele, como prestador de serviço, dono da sua própria empresa, ele tem que assumir o risco da sua empresa não ser lucrativa, não dar certo, né? Então, esse é um aspecto importante e que a Justiça do Trabalho se vale bastante, tá? Que é a questão ali da dependência econômica, enfim. A Adriane fez uma pergunta aqui, Ah, que acho que é a dúvida de bastante gente, que é sobre se o conceito do diretor estatutário se aplica aos diretores que possuem autonomia, representação, mas estão subordinados ao conselho, e se prevaleceria o contrato ou as regras da CLT. boa pergunta. E essa é uma pergunta bastante importante. Quando a gente fala em diretor estatutário, a subordinação dele ao conselho, ela é prevista na legislação societária. Então, ela decorre ali da estrutura de governança da empresa, né? Então, e não porque existe ali um chefe e um subordinado, ele tem, e até por questões de governança, existem regras. Por exemplo, tem quantas empresas não têm a necessidade de ter 2 diretores assinando justamente por uma questão de governança e de segurança da empresa.
Então, isso não quer dizer que ele não tem uma autonomia. Ele tem autonomia na tomada de decisões, limitado ali aos aspectos societários, às decisões do estatuto e do conselho, né, os limites que lhe são impostos pelo conselho e pelo estatuto. Então, ele deve ali esse dever de diligência, fidúcia, mas ele também tem a autonomia que é, e isso não caracteriza a subordinação jurídica, que seria no ponto de vista trabalhista. Né? O empregado é aquele que ele não tem, ele simplesmente cumpre ordens, que não é o caso, né, do diretor estatutário. Então, essa é a diferença, não se caracterizaria. Agora, claro que existem situações em que, eu já vi decisões da Justiça do Trabalho, em que um diretor estatutário teve o vínculo empregatício caracterizado, porque na prática demonstrou-se que a capacidade de tomada de decisão do diretor, ela era tão limitada, tão pequena, que ele acabava não se tendo de fato uma autonomia, né? Porque qualquer, vamos supor, vou exagerar aqui, tá? Mas assim, qualquer despesa acima de R$ 200 para uma empresa de 5 mil empregados, ele tinha que ter autorização do conselho para, enfim, seguir. Claro, estou exagerando, mas seria mais ou menos nessa linha. Então, esse aspecto, né, de subordinação ao conselho, ele também é relativo. Então, depende muito do quanto que esse conselho limita o poder de atuação do diretor estatutário. Se é um limite de atuação pautado na governança da companhia, e a Bruna me complementa se eu estiver falando alguma besteira, mas se tiver ali algum tipo de limitação que ultrapasse ali essa questão e seja mais do ponto de vista de eu controlo e ele só executa as ordens do conselho, isso é uma coisa. Ele não tem autonomia nenhuma para tomada de decisão nenhuma. Aí, de fato, ele poderia argumentar ali essa relação de emprego. Agora, se isso não acontece, se ele tem autonomia de fato, mas ele tem limites e regras a serem observadas do ponto de vista de governança, aí isso não seria caracterizado a relação de emprego, tá? Acho que um ponto importante que eu queria falar nesse aspecto é que a gente vê, às vezes, eu falei mais no começo, que a gente tem diretor estatutário que muitas vezes cumulam o cargo como empregado CLT. Embora pareça um pouco incompatível, mas embora ele mantenha ali as responsabilidades como diretor estatutário, do ponto de vista trabalhista, se em determinado momento a empresa resolve encerrar o contrato de trabalho, mas ele se mantém como um diretor estatutário e, na prática, todas as suas atividades são as mesmas de quando ele tinha o contrato de trabalho, aí ele tem argumento para manter esse contrato de trabalho, mesmo que depois ele deixe de ser CLT, ou vice-versa, porque eu também já vi acontecer. Ele foi nomeado como diretor estatutário, não tinha, né, foi contratado diretamente como estatutário, não tinha contrato de trabalho, em algum determinado momento a empresa resolveu passar a transformar ele num empregado, de forma cumulativa como diretor estatutário. E aí o presente contamina o passado, e aí a pessoa pode entrar com a ação e reclamar e falar que aquele período anterior as atividades a nós mesmas, as responsabilidades a nós mesmas, e se a empresa reconheceu num determinado período, o período anterior também deveria ser. Então, isso é um ponto importante para a gente ter em mente. Continuando, a gente tem profissionais liberais que tendem a ter maior reconhecimento de autonomia de vontade. Então, indo lá para aquela questão do hipersuficiente, quando a gente fala de profissional liberal, artístico, enfim, a Adri vai falar um pouco sobre isso, eles têm ali essa caracterização de forma mais fácil, justamente pelo tipo e pelo aspecto do trabalho. Quando a gente fala de médicos, por exemplo, ou de artistas, aí a gente tem decisões aí que são decisões, inclusive, de famosos que atuavam na televisão, por exemplo, e aí tinham ali o seu contrato como PJ e tentaram, de alguma forma, caracterizar a relação de emprego. Não foi caracterizada, justamente porque eles têm ali um poder de atuação e de definição, de uma autonomia de vontade reconhecida. Acho que isso está muito em linha com a pergunta da Rose, Dani, que ela perguntou: funcionários contratados como autônomos se encaixam no mesmo conceito de PJ ou há mais segurança para a empresa para contratação? Né? E de fato, assim, o autônomo mesmo, que não tenha, né, vínculo de emprego, Rose, acho que a gente pode ter uma discussão melhor, sim, para contratação via PJ, considerando os precedentes atuais, né? Porque até então a gente tinha muita discussão sobre esse tema. E acho que a principal diferença, quando a gente fala de característica da relação de emprego, entre um autônomo e um prestador de serviço PJ, não tem muitas. A única diferença é a forma da prestação de serviço. Um vai ter uma empresa PJ, MEI ou não, e aí vai ter ali a emissão de nota fiscal, o outro vai ser recibo de pagamento de autônomo, que é o RPA,
isso não muda muito. Muda o quê? Muda o tipo de encargo que incide sobre o pagamento que ele recebe. Do ponto de vista trabalhista, os aspectos são os mesmos. Tanto o autônomo quanto o prestador de serviço, né, o PJ, ele tem que ter autonomia na prestação de serviço, ele não pode ter ingerência da empresa contratante, ele tem que ter liberdade de atuação, não tem que ter controle de horário, não tem que ter meta, não tem que ter, enfim, então você tem diversos aspectos que é a completa ausência de subordinação, autonomia na execução da atividade. Por mais que você tenha pessoalidade, eventualmente no autônomo você vai ter o aspecto da pessoalidade, mas isso não quer dizer por si só, porque quando a gente fala da relação de emprego, você tem que ter aquelas características de forma acumulativa. O que é difícil é que a subordinação ela é sempre subjetiva. Então, você tem que ter uma avaliação desses aspectos, né, fáticos, que aí vem o outro ponto que eu já ia falar, eu vou aproveitar o gancho. Então, que é a situação fática. O que acontece na prática? Não adianta você ter um contrato impecável, extremamente bem feito, bem construído, e na situação fática, você tem o risco na caracterização, né? Você tem ali uma caracterização de fraude, porque na prática, embora o contrato seja perfeito, ele tem controle de horário, ele tem hora para chegar, hora para sair, ele tem, por exemplo, prazos definidos, ele tem cumprimento de metas, ele só pode atuar mediante autorização ou, enfim, definição do seu chefe ou da pessoa que o contratou. Então, esses são pontos que podem afetar, exatamente, a Adriana falou, é primazia da realidade. Então, isso continua sendo um aspecto importante, tá? Qual que é o fato? É que quando você vai para o STF e o STF enxerga essas outras características que eu venho falando, autonomia da vontade, ausência de vulnerabilidade, a liberdade de contratação, né, a liberdade de definição de como se organizar, isso tudo tem tido um peso para falar, não, essa pessoa, quando ela decidiu prestar o serviço como pessoa jurídica, ela assumiu esse risco dessa atividade, ela resolveu, vamos chamar assim, de certa forma, empreender e fazer a contratação desse formato. Então, isso é válido, né? E aí, pautado ali naqueles precedentes que eu mencionei, em diversos outros, a situação fática, ela não necessariamente vai prevalecer se esses outros aspectos, que também são fáticos, estiverem presentes, né? Então, esse é um ponto. Qual que é a questão aqui? É a caracterização de fraude. Se a Justiça do Trabalho vai lá e caracteriza a fraude, fica ali, né, muito evidente que houve uma fraude, uma forma da a empresa contratante querer fraudar a relação de emprego ou eventual relação ali, a vida, né, com essa pessoa, com esse PJ, aí sim você teria uma discussão e aí um potencial, uma manutenção dessa decisão de vínculo, tá? Então esse é um ponto específico. Não quer dizer, então assim, a gente continua tendo a análise da situação fática como um norteador, tá? Até porque a gente pode lembrar, a gente tem que lembrar que no STF são aspectos constitucionais que têm que ser discutidos e não aspectos fáticos. E, por fim, a questão da terceirização lista, que, ainda que seja de atividade fim, qualquer que seja a atividade, ela pode ser terceirizada. Então, esse é um ponto básico que também norteia aí, como eu comecei falando, as decisões do STF. Eu vi que tem mais pergunta aqui. A ausência de vulnerabilidade tem critérios objetivos? Por exemplo, remuneração? Aplica-se, por exemplo, para gerentes contratados CLT, mas com salários altos, acima de 20 mil reais? Aí vem o ponto. Esse pode ser um aspecto. E acho que essa é uma questão que precisa ficar muito clara. Essas decisões do STF, claro, a gente não pode negar, pela primeira vez temos precedentes favoráveis à contratação de PJ, né? Então, isso é fato. Não deixa de ser um aspecto relevante para se ter em mente. Mas a gente tem que pensar em outras questões também. Então, o fato de eu ter gerentes contratados como CLT, aí agora eu quero transformar todos os meus gerentes em PJ. Eu vou impor isso para essas pessoas? Isso já pode dar margem para uma discussão de que é uma fraude, que você está querendo, ainda que ele ganhe acima de 20 mil reais. Né? Outra coisa é quando uma pessoa já vem sendo, né, já inicia a sua relação como uma prestadora de serviço, como uma PJ, porque ela já tem uma empresa para fazer essa prestação de serviço. Claro que o aspecto da remuneração, do valor da remuneração, ele é levado sim em consideração, como eu mencionei, pela questão da vulnerabilidade. Então, se a pessoa recebe, nesse seu exemplo, que era 20 mil reais, se você resolver fazer isso para gerentes que ganham 10 mil reais, talvez você tenha um problema, né? Então, eu quero passar a contratar meus gerentes como PJs recebendo 10 mil reais. Você pode ter uma dificuldade maior, né? Então, eu acho que esse é um ponto
que ainda precisa ser avaliado. A gente tem, eu acho que no fim aqui o recado é, a gente tem pela primeira vez precedentes que validam a contratação de PJs, coisa que não era muito comum na Justiça do Trabalho, né? Quando a gente olha só para a Justiça do Trabalho, e você não tinha isso, essa validação no STF. Então, esse é um ponto, é um aspecto relevante para fazer essa análise. O que não quer dizer que eu posso agora transformar toda a minha empresa ou todos os meus empregados em PJs e que eu vou estar tranquilo porque o STF é favorável. Não é isso. Tá, então a gente continua tendo que avaliar o caso a caso, continua tendo que ponderar o tipo de relação que é estabelecido para poder definir se tem ou não, ou até qual é o grau de risco que pretende se assumir, né? Acho que tem mais pergunta aqui, vamos ver. Da Tatiana. Recentemente, a STJ se posicionou no sentido de caberá à Justiça Comum analisar a alegação de fraude em contratos de prestação de serviços. Exatamente. Já tivemos posicionamento de serviço, não, já tivemos posicionamento da Justiça do Trabalho remetendo o processo para a Justiça Comum. Você acredita que estamos próximos de definirmos a competência? Olha, eu espero, né? Mas, assim, segurança jurídica no Brasil é sempre um ponto de interrogação. Eu quero crer que sim, né? Mas, assim, eu acho que é mais um ponto a favor, né? Então, quando a gente olha aí, é mais um ponto para falar, não, esse tipo de relação não é discussão na Justiça do Trabalho, é discussão de competência da Justiça Comum. Então, vamos aguardar. Mas eu quero crer que a gente vem ganhando força, né? Então, quer não, para novas discussões que venham nesse aspecto, eu acho que a gente tem mais força como um argumento de defesa aqui para se vier um PJ reclamar, né, se vier um prestador de serviço reclamar, a gente tem mais esses pontos para argumentar e falar assim, não. Só que qual que é o ponto? Quando a discussão, e eu acho que esse é um aspecto importante, quando a discussão ela se refere a aspectos do contrato, fica muito claro que a discussão deveria ser na Justiça Comum. Quando a discussão na verdade, o meu contrato não era um contrato de prestação de serviço civil, comercial, ele era um contrato de trabalho que deveria estar submetido à CLT, aí seria a competência da Justiça do Trabalho. Então, esses são aspectos que eu acho que a gente talvez passe a ficar mais claro esse tipo de discussão, porque a discussão da relação de emprego, da existência de relação de emprego, é que iria para a Justiça do Trabalho. Talvez venha uma definição nesse caminho mais forte, mais firme nesse sentido. Daniele, a mudança de regime CLT para PJ com salário superior a 16 mil reais minimiza o risco? Não, é justamente esse o ponto. O fato da pessoa já ter sido contratada como CLT e você transformar ela numa prestadora de serviço, né? Ela passar a ser uma prestadora de serviço e continuar exercendo exatamente as mesmas coisas, mesmo que ela tenha um salário de 50 mil reais. Isso dá margem para a discussão da manutenção do contrato de trabalho. Por quê? Porque nada na prática foi alterado, né? Então, a situação fática se manteve. O fato da pessoa ganhar mais dinheiro e aí você ter feito algum tipo de discussão e ela propôs, ou enfim, ela se submeteu e decidiu fazer isso, a gente teria como argumentação? Seria uma argumentação. Isso não quer dizer que a gente vai conseguir a validação disso, né? No STF, por exemplo. Na Justiça do Trabalho, certamente, a gente vai ter dificuldade em conseguir validar. A não ser que eu consiga provar que, na verdade, enquanto ela era CLT, ela tinha um tipo de atividade e ela era, de fato, subordinada, e quando ela passou a ser PJ, ela passou a ter total autonomia e teve um acréscimo de remuneração, enfim, alguma coisa nesse sentido. E isso a gente conseguiria, talvez, dar margem aí para mais, para sustentar esse tipo de mudança, tá? Tiago, seria uma visibilidade... Opa, peraí que saiu da minha tela. Seria uma visibilidade ainda tímida e bastante calada no caso a caso, correto? Para PJs, conceito de contrato de trabalho, o recomendável é garantir quais prerrogativas? Férias, aviso prévio? Ou se tem visto uma equiparação mais voltada a verbas indenizatórias quando da rescisão do contrato, exemplo do que se vê com representantes comerciais? Olha, é difícil, porque assim, quando você faz, e eu tendo a crer que quando você faz uma contratação de PJ, você não deveria, ele é PJ. Se você quer sustentar que esse PJ é um prestador de serviço, o tratamento dele tem que ser como um prestador de serviço. Se você o trata como um prestador de serviço, mas dá plano de saúde, paga férias, paga 13º, aí você começa a dar margem para dizer, não, na verdade, eu mesmo entendo que ele é um empregado. Contratualmente, a gente pode estabelecer mecanismos, regras, valores, enfim, para cobrir isso, mas não necessariamente, né, você vai lá, vou me proteger, até porque
Quando você paga para um PJ, vai no final sempre tudo via nota fiscal, e isso vai compor a remuneração dele, né? E a Andresa pode falar um pouco mais sobre isso, principalmente do ponto de vista fiscal, mas vai compor a remuneração dele. Por mais que eu tenha internamente chamado de férias aviso prévio, você não vai colocar na nota fiscal que é férias, que é o aviso prévio, que é 13º que ele está recebendo. Por quê? Porque isso dá margem e fortalece ali a argumentação. Então, o ideal é, quando é um prestador de serviço PJ, você tratá-lo como PJ. Ah, na hipótese, e aí eu já vi situações assim. Remunerar pelo trabalho, né, Dani? Mas é uma Exato. remuneração mais associada ao que ele fez, desenvolveu o trabalho no mês, do que você ter esses marcos fixos de em dezembro ter uma remuneração superior, tal, que de fato isso pode indicar que o contrato está mais próximo do contrato CLT do que um contrato de PJ, né? Esses elementos de prova são importantes. Exato. O que eu já vi acontecer, e acho que um pouco ali que você usa do representante comercial, o que eu já vi acontecer é, contratei um PJ e aí no momento da rescisão, eu resolvo pagar ali aqueles valores, entre aspas, né, de fundo de garantia, férias, 13º, que em tese ele faria justo se ele fosse contratado como empregado. E aí fazer algum acordo extrajudicial. E aí, nesse caso, assumindo que havia uma relação de emprego e correndo o risco de depois isso reforçar um eventual processo, discriminar ali os valores nessa rescisão e falar, ó, tô pagando isso a título de férias, a título de 13º, para poder fazer algum tipo de compensação dessas verbas num caso de um processo, tá? Mas é super discutível, é sempre bom avaliar o caso a caso. E a outra pergunta que a gente tem, do Joel, é no caso de transferência de gerente de 20 mil, que recebe 20 mil reais CLT para PJ, com mais autonomia, porém, ainda assim, avalia funcionários de cargo inferior, determina promoções afins de gestão, promoções e afins de cargo de gestão de pessoa. Isso interfere a favor de ser CLT disfarçado? Ou por ele ter autonomia das decisões voltado para PJ? Isso é relativo, tá? Então, o fato, acho que o primeiro ponto é, sempre que você transformar um CLT num PJ, já tem um risco adicional. Por quê? Porque o passado contamina o futuro contamina o passado. Então, quando você faz essa mudança no curso do contrato, isso já pode dar margem a uma discussão maior. Mas mesmo assim, vamos supor que fez essa mudança e a pessoa continua inserida na estrutura hierárquica da companhia, isso pode dar margem de ser uma discussão. Mas não necessariamente. Então, se a gente olha ali, tem decisões como, por exemplo, a questão lá do diretor financeiro. Ele era um diretor financeiro, caracterizado e reconhecido como diretor financeiro, e o STF entendeu como válida a forma de contratação, tá? E aí, o William perguntou se não seria recomendado dar benefícios? Certamente não, né? Quando a gente fala de prestador de serviço, de PJ, ele é um PJ. Ele deveria assumir o próprio risco. O que a gente recomenda fazer? Eventualmente, acrescer, né, alguns valores na remuneração para poder cobrir esses eventuais benefícios. O ideal é que não tenha aí esse tipo de pagamento ou de fornecimento de benefício. Acho que agora vamos passar, porque senão a gente não vai conseguir passar pelos outros slides de aspectos fiscais e societários. Mas podem perguntar, continua perguntando aqui, a gente vai olhando. Vai responder. Bom, pessoal, da perspectiva fiscal, esse tema sempre correu um pouco em paralelo com a discussão trabalhista que a Dani comentou aqui agora, por conta de um aspecto muito importante que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, que é a Receita Federal, ela tem autonomia para cobrar os tributos que ela entenda incidir sobre uma relação que ela considere como relação de trabalho. Então, isso significa que a Receita Federal pode olhar para alguma relação ali e dizer, olha, da minha perspectiva fiscal, entendo que é uma relação de trabalho, ainda que tenha sido feita uma contratação via PJ, e cobrar principalmente a contribuição previdenciária patronal e o IR-fonte, né, considerando que numa contratação via PJ esses dois tributos não são recolhidos, a Receita Federal pode cobrar independentemente do ajuizamento de uma ação trabalhista. Então, as nossas preocupações aqui, né, sempre que a gente orienta os clientes, sempre correram muito em paralelo. Olha, às vezes você consegue justificar via trabalhista, como por exemplo no caso do diretor estatutário, que a Dani comentou, que não tem, né, subordinação, que não tem ali exatamente os requisitos da relação de emprego, mas quando a gente olha na posição da Receita Federal, como trata-se de uma relação de trabalho, a Receita nunca concordou muito com essa flexibilização e, historicamente, tem cobrado os tributos incidentes sobre a relação, né, como se fosse um pagamento de uma remuneração.
Em 2005, a gente teve uma alteração legislativa que deveria, pelo menos na nossa visão, né, de advogados, deveria ter alterado muito essa situação. Porque em 2005 a gente teve aquela publicação da Lei do Bem, o artigo 129, que basicamente diz o seguinte, é o artigo 129 da Lei 11.196. Esse artigo diz que é válida a contratação de pessoa jurídica para fins fiscais e previdenciários, ainda que o serviço seja personalíssimo. Então, esse artigo, pelo menos a exposição de motivos e toda a construção que foi feita na época, pretendia pacificar um pouco a discussão para fins fiscais e previdenciários, dizendo, olha, ainda que esteja falando de uma pessoa que presta um serviço artístico, né, ele vem muito, inclusive, talvez um pouco por lobby, de todas as discussões que a Dani comentou que tem mesmo, né, de empresas, emissoras de televisão, de rádio, que muitas vezes contrata profissionais como PJ. Então, o artigo diz ainda que o serviço seja artístico, ainda que o serviço seja intelectual e que, portanto, ele tem uma característica de um serviço super pessoal, né? Só aquela pessoa pode prestar o serviço. Se você contrata um artista, você não quer qualquer um. Ainda assim, nesses casos, seria admitida a contratação via pessoa jurídica. Então, o artista poderia constituir uma pessoa jurídica para prestar os seus serviços e a legislação teria autorizado isso, né? Autorizou o artigo da Lei 11.196, que ficou conhecida como a Lei do Bem, que ela traz alguns outros benefícios fiscais. Bom, apesar dessa lei ser de 2005, né, a gente está falando de um longo tempo, a gente percebeu que a discussão não se arrefeceu muito, né, na esfera administrativa, pelo menos. Então, a Receita Federal continuou autuando determinados casos, porque ela disse o seguinte, olha, entendo que a lei é válida, e a lei ela só autoriza a desconsideração da pessoa jurídica nos casos de abuso de personalidade, desvio, então são casos mais excepcionais, mas a Receita adotou a seguinte leitura, né, da lei do bem. Ela diz o seguinte, olha, entendo que a lei é válida, mas ela não serve para afastar casos de relação de emprego, que fique caracterizada a relação de emprego, e em alguns casos envolvendo artistas, ela continua dizendo que alguns direitos ali deveriam ser cedidos via a pessoa física, né? Não admitindo a contratação via pessoa jurídica, como, por exemplo, nos casos em que o artista cede o direito de imagem, né? Então, a gente percebe que eles cedem o direito de imagem para a pessoa jurídica explorar, e a Receita Federal questiona bastante esses casos. Então, a gente percebe assim, um certo inconformismo da Receita Federal com esse tema e a manutenção dos autos de infração. Isso veio caminhando mais ou menos dessa forma, então a gente nunca teve muita segurança da perspectiva fiscal de que, por mais que a gente tivesse, né, um profissional que tivesse uma certa autonomia, que a Receita ia aceitar isso para fins fiscais, a contratação via PJ. Mas esse tema tem, assim como na esfera trabalhista, tem sofrido uma alteração no STF, né, mais recentemente, né, no último ano e nesse ano. E para nós, assim, que lidamos com esse tema há muitos anos, é até uma certa surpresa, né? A gente fica um pouco receoso, né, de como é que esse tema vai andar, porque uma coisa que a gente pode afirmar para vocês com segurança não está pacificado, mas também não podemos ignorar as decisões do STF, né? Então, continua existindo risco, continua existindo questões a serem discutidas, os fatos têm que ser levados em considerações, mas o fato é que o STF tem decidido da maneira que eu vou comentar aqui um pouco com vocês agora. Então, a gente já tem, pelo menos, que às vezes alguns precedentes desses, pessoal, é um pouco difícil da gente mapear todos, porque muitos casos correm em segredo de justiça. Mas a gente já tem pelo menos 3 precedentes do STF, sendo 2 de diretor, tá? Então são duas contratações de dirigente e uma contratação de artistas. Esses 3 precedentes foram julgados nessa sistemática da reclamação, que a Dani explicou um pouco no começo da explicação dela. Então são reclamações ajuizadas pelos contribuintes que tiveram uma decisão negativa na esfera administrativa, uma decisão da DRJ, da Receita Federal, da Delegacia de Julgamento da Receita, e aí então eles entram apresentam essa reclamação lá no STF para discutir o tema já direto na esfera judicial via STF. E a gente tem 3 decisões monocráticas, pelo menos 3 favoráveis do STF, e 3 delas também já sofreram agravo, e os agravos confirmaram as decisões monocráticas, tá? Então, a gente já tem decisões da primeira turma,
né? Não só decisões monocráticas, mas decisões da primeira turma, confirmando essa visão mais favorável à contratação de PJ, tá? Para fins fiscais e previdenciários. A gente ainda não tem decisões da segunda turma e o tema não está pacificado, mas os precedentes que a gente tem olhado, o que eles têm levado em consideração para decidir favoravelmente aos contribuintes? Eles têm adotado uma perspectiva bem mais favorável ao empreendedorismo, né? Essa visão da Constituição, de que a Constituição dá liberdade negocial, né, para a contratação. Tem muito uma visão ali de que existem outras formas de contratação além da CLT. Em todas as decisões a gente percebe um pouco essa temática, essa dinâmica, né, de que não seria só a contratação CLT que seria admitida, que o nosso ordenamento jurídico como um todo permite outras formas de contratação, teria liberdade econômica e outras liberdades ali a serem ponderadas e não só, né, uma proteção do trabalhador como um todo. Eles também citam bastante o artigo 129 da Lei do Bem, que eu comentei com vocês, porque esse artigo, ele, né, existe, a lei é válida e a lei já foi julgada constitucional pelo STF, lá na ADC 66, que a gente comentou no começo do webinar. Então, como essa lei foi considerada constitucional e válida, e a lei só permite a exceção, né, a invalidade das pessoas jurídicas em casos excepcionais, o STF tem decidido nesses casos de que a pejotização deveria ser aceita, por uma questão, né, do ordenamento jurídico mesmo. A gente também percebe que as decisões, como elas tratam de dirigentes e de artistas, às vezes, né, que têm ali um certo calibre, que elas afastam os argumentos de vulnerabilidade. Isso não deveria necessariamente permear a matéria fiscal, né? Porque aqui a gente está falando de uma questão de se eu tenho uma simulação em constituir uma pessoa jurídica ou não, e não propriamente numa vulnerabilidade da pessoa precisar ser contratada via CLT para ter seus direitos garantidos, né? A temática fiscal é diferente aqui, mas isso é citado nas decisões como indicativo de que a pessoa tem autonomia para decidir a forma que ela quer prestar os seus serviços, né? Seja via CLT, seja via PJ. Então, essas decisões do STF são assim, uma boa notícia, né? Elas não são um encerramento do tema, mas elas indicam pelo menos uma tendência, né? Até agora, essa tendência é mais favorável. A gente tem visto também muita movimentação nos jornais, assim, né, da Procuradoria, né, comentando sobre essas decisões e querendo uma revisão o quanto antes desse tema. Então, a gente também a gente acompanha, né, dia a dia para verificar como é que esse tema vai andar, porque a gente sabe que muitas vezes os tribunais começam a adotar um posicionamento mais favorável aos contribuintes como um todo, e o governo federal faz uma pressão muito grande ali, até por conta de recursos. A gente sabe que a Previdência Oficial tem sofrido muito, né, nos últimos anos. Então, assim, não dá para a gente fechar os olhos para essa realidade brasileira e a gente deixar de acompanhar o tema, porque um revés pode vir muito rápido também, tá? Isso que a gente alerta vocês, né, para a gente prestar atenção. Acho que vale dizer, né, que a gente não podemos esquecer que até o passado no Brasil é duvidoso, né? Então, Exatamente. eu sempre faço essa ponderação. Bom, e aí como é que ficou na esfera administrativa, né? Considerando esse revés na esfera judicial, a esfera administrativa já se rendeu, tá tudo certo, tal. O que a gente tem visto? A gente não tem visto ainda uma adoção completa, né, do posicionamento do STF pelo CARF, e isso é esperado, né? A gente percebe que o CARF muitas vezes continua mantendo o seu posicionamento, ou às vezes demora um pouco também para adotar, né, o posicionamento do STF, ainda mais num caso como esse que ainda não está 100% pacificado. Mas nós já tivemos esse ano, pelo menos um caso que o CARF analisou o tema, é um caso inclusive da Redditor, estou comentando o nome porque é público, né, o caso. São alguns acórdãos, mas eles analisam autos de infração de períodos diferentes desse mesmo contribuinte, em que o CARF validou o mesmo posicionamento do STF, tá? Então, se vocês olharem lá a ementa da decisão, inclusive, que é essa que eu coloquei aqui em cima, um trecho da ementa, ele adota o posicionamento do STF para dizer, olha, o STF já está validando a pejotização, então também vamos adotar isso para fins fiscais. Mas, na esfera administrativa, a gente analisa a situação com um pouco mais de cuidado, porque a esfera judicial a gente já tem mais precedentes e eles são mais amplamente favoráveis. Na esfera administrativa, esse caso, ele é muito particular porque ele envolve contratação de médicos, né?
E a gente percebe que no inteiro teor ali da decisão, o CARF levou em consideração não só esse entendimento mais favorável do STF, que seria, né, se ele tivesse adotado só a posição do STF, seria uma situação diferente, mas ele também levou em consideração os fatos do caso, né? E os fatos ali são importantes por quê? Porque o médico, de fato, ele presta serviços para vários hospitais, né? E não só para o contribuinte ali que teria sido autuado. Ele tem autonomia, ele emite notas fiscais diferenciadas para vários prestadores de serviço, ele tem liberdade de horários, ele tem liberdade de contratação de profissionais, inclusive dentro da PJ, como secretárias, às vezes, né, algum assistente, alguma coisa assim. Então, esses elementos também foram levados em consideração para o CARF dizer: entendo que esse caso a prejudiciação foi válida, né? E na nossa visão, esse caso deveria ser mesmo, né? Porque, de fato, a gente tem um cenário muito bom para pejotização no caso de médicos, por conta de todos os elementos que cercam esse tema. Então, a esfera da perspectiva fiscal, pessoal, a gente está mais ou menos nesse passo, né? Estamos acompanhando o STF e não dá para a gente negar que esse posicionamento é mais favorável, é uma surpresa para todos nós, mas é favorável, né? As decisões são boas, já temos decisões monocráticas e decisão de turma, só da primeira, mas temos que acompanhar o tema muito de perto, né? Porque a gente não torce, mas a gente sabe que a gente tem um receio, mas a gente tem um revés nesse tema. Por isso que a gente fica sempre bem de olho. E na esfera administrativa, a tendência é demorar mais um pouco, talvez não venha um posicionamento favorável, mas se a esfera judicial se manter dessa forma, é só uma questão da gente escolher a instância ou esperar ir para a instância judicial num caso concreto que a gente tenha que discutir esse tema. Bom, acho que eu vou passar aqui para você, Bruna. Enquanto isso, a gente vai olhando as perguntas. Não sei se você quer responder alguma pergunta antes, Dani. Na verdade, vieram umas perguntas aqui, eu respondi já pelo próprio chat, mas só vou resumir. A Renata tinha falado do ministro Fachin, a posição, e como eu tinha comentado, o Fachin e o Dino são minoria, então há uma tendência da segunda turma mudar, né, o posicionamento que existe. A outra pergunta era, e aí eu não sei se todo mundo tem conhecimento, tem uma legislação que determina que a demissão de um empregado, né, você tem que passar por uma quarentena de 18 meses para poder ser contratado por uma PJ. Então, isso é um aspecto adicional de risco para você fazer essa transformação, tá? Eu entendo que sim, isso ajuda na discussão e na caracterização da relação de emprego. E a última pergunta que veio é se o vínculo de estágio e posterior contratação como PJ seria similar à contratação como CLT e depois posterior contratação como PJ. Não acho que seja a mesma coisa, eu acho que como estagiário a gente tem um pouco mais de argumento, porque o estágio não deveria ser uma relação de emprego, ele não deveria ter as características né, de emprego, mas a gente não pode esquecer que um recém-formado, né, quando ele deixa de ser estagiário, ou ainda que ainda esteja, né, mas passou já pelos 2 anos e não pode mais ser estagiário, se contratar com PJ, normalmente ele tem uma remuneração inferior e ele não tem ali uma autonomia, uma experiência que justifique ali a sua contratação, a sua independência. Então, o aspecto da vulnerabilidade tem que ser levado em consideração. Então, é um risco adicional. Eu só respondi, aqui só resumindo um pouquinho o que eu respondi no chat. Se alguém tiver alguma mais pergunta, principalmente do lado fiscal, sintam-se à vontade. E agora eu vou deixar a Bruna falar. Sem querer se estender muito no nosso horário aqui também, mas para não deixar de pontuar, em relação a esse tema, os aspectos societários de governança, eles são menos abrangentes, até porque é menos provável que você tenha uma discussão do ponto de vista societário com relação à validade ou não do regime da contratação. Isso não vai entrar tanto nesse aspecto. Porém, imprescindível também que se leve em consideração aqui quais que são as suas obrigações e quais que são as questões do ponto de vista que a gente tem das obrigações das companhias da administração para ter uma compatibilidade e você ter as obrigações e as situações também sendo consideradas nesse ponto. Acho que os principais pontos que nós temos aqui, em especial quando se fala de diretor, quando se fala de administrador, é que não existe na legislação societária uma previsão de um administrador que não seja pessoa natural. Ou seja, a gente está considerando aqui, a gente está analisando aqui algumas outras hipóteses de contratação, mas quando a gente fala do ponto de vista de responsabilidade, de nomeação, o que a gente tem hoje vigente
é que existe a necessidade de você ter uma pessoa natural, uma pessoa física, que assuma esse papel, que seja nomeada e que tenha essas responsabilidades, tá? Então, isso não deve deixar de ser considerado. E quando a gente fala em especial de companhias abertas e de companhias que têm algumas obrigações de divulgação de informações, o que precisa ser considerado aqui também é, em especial, a exposição de risco e como a companhia é ou vai não só gerenciar internamente, avaliar esse risco no caso a caso, e qual que é a efetiva estrutura que está adotando e de que forma isso pode ou não estar relacionado aos riscos da companhia e ao seu gerenciamento de riscos, mas também como essas informações são divulgadas. E indo aqui um pouco para além da validade ou não, o que com certeza não pode acontecer é a utilização disso para você deixar de cumprir alguma obrigação. Então, no sentido de usar uma contratação que não é da forma na pessoa física, para você, por exemplo, não dar transparência para uma remuneração, ou para você eventualmente não levar as aprovações específicas com remuneração. Isso é o que possivelmente a gente teria de questionamento quando a gente fala da questão societária, e em especial quando a gente fala de questão das companhias abertas da CVM. Porque é pouco provável que você tenha ali um questionamento como o regime de contratação está válido ou não está válido, mas assim, as remunerações que eu aprovei foram devidamente aprovadas, foram devidamente divulgadas, e os riscos e as decisões dos meus administradores tomando essas decisões com relação às formas de contratação e a forma que estão aqui, observaram também os deveres de diligência desses administradores e os posicionamentos esperados do sócio. Então, em linhas gerais, o que a gente tem aqui é uma compatibilização e pontos a não deixarem de ser considerados, tá? Em especial quando a gente fala das divulgações ali, é o que foi decidido com relação à estrutura e as informações que eu vou levar a público, que tem que estar muito coerente com a estrutura e com a tese que a companhia entende que é pertinente ali adotar para essas contratações. Não pode ser contraditório também nisso. Acho que são esses os principais pontos aqui. E acho que tem mais algumas dúvidas que eu não sei se vocês já responderam ainda. Já acho que eram dúvidas fiscais, mas quer passar rapidinho, Dre? O Joel perguntou como que a Receita fiscaliza, né? Se já teve casos de autuação. Sim, Joel, a gente tem vários casos de autuação da Receita Federal sobre esse tema, da pejotização em geral, casos de artistas, casos de médicos, esse caso, inclusive, da Redditor, que a gente comentou que foi julgado pelo CARF, né? A gente teve uma autuação. Então, a gente tem, sim, vários casos envolvendo essa temática. Geralmente, isso acontece, né? O auto de infração acontece no âmbito de uma fiscalização previdenciária, né? Então, a fiscalização chega para olhar e acaba, né, discordando ali da forma de contratação. E o Mauro perguntou que, no caso de haver uma autuação, que tem uma portaria que estabeleceu um limite para ser julgado pela DRJ, se caberia direto o recurso às instâncias superiores. Eu não sou especialista em processo, Mauro, mas com certeza a gente tem meios de acessar o judiciário e a reclamação ela tem alguns requisitos específicos, mas acho que vale analisar o caso a caso para verificar a possibilidade de ir direto para a instância da STF, tá? Tem algumas coisas que precisam ser demonstradas, mas dá para a gente analisar e com certeza vai ser viável discutir isso na esfera judicial. Aí, acho que a pergunta talvez seja para você, ó, Bruno. Os precedentes de diretor são de companhias abertas? Caso positivo, houve alguma decisão? Ah, não. Houve alguma decisão processual direcionada para a CVM? Não Não. identifiquei nada disso nas decisões do STF, tá? Alguma comunicação para a CVM e os casos, pelo menos os casos do STF, não são de companhias abertas. Mas com certeza a gente deve ter casos envolvendo companhias abertas também em alguns desses precedentes, né? Porque são alguns. E nós não temos uma manifestação da CVM especificamente com relação a qual que é a forma da contratação, tá? Como os questionamentos, o que tem normalmente está relacionado com as divulgações, com as formas de aprovação, se a remuneração tem algum indício de fraude ou de irregularidade ou não. E
E especialmente ali não temos algo assim, validando ou não a forma da contratação, tá? Acho que é isso. Muito obrigada pela participação de todos. É sempre bom, adoro fazer esses webinars e, enfim, discutir. É melhor ainda quando. É que aqui não dá um formato, né? Mas eu gosto mais ainda quando dá para ver a carinha de todo mundo e a gente conseguir trocar melhor. Mas é isso. Muito obrigada pela participação de todos. O tema tá pegando fogo, acho que eu posso dizer isso. Não quer dizer, a gente tem, como acho que a Adri falou, não está nada pacificado ou definido. Não é que a gente tem uma autorização para a pejotização, mas certamente a gente tem decisões, então a gente não pode ignorar o fato de que a gente tem precedentes, né? Então é algo para a gente ponderar, mas eu acho que sempre de uma forma ponderada e avaliando o caso a caso. Muito obrigada, pessoal. Pela participação, estamos à disposição.